O Natal de 2002 deveria ter sido uma das ocasiões mais felizes para Laci Peterson, seu marido Scott e os familiares mais próximos do casal. Afinal, Laci estava com mais de 7 meses de gravidez. Não faltava muito para que eles finalmente conhecessem o filho que estavam tão empolgados em trazer ao mundo. Mas então a tragédia aconteceu. A Laci, que estava com a gravidez já avançada, desapareceu e o que veio à tona durante a investigação destruiu a família e dividiu o país. Laci Peterson, de 27 anos, foi vista pela última vez por sua irmã Amy em 23 de dezembro de 2002, às 5h45 da tarde, quando ela e seu marido Scott, de 30 anos, entraram no salão onde Amy trabalhava para que Scott cortasse o cabelo como fazia todo mês. De acordo com relatos, nada parecia anormal entre o casal. Eles se conheceram em um restaurante quando os dois ainda estudavam na universidade, e após 2 anos de namoro, passaram a morar juntos. Mais um ano se passou antes de eles se casarem e decidiram se estabelecer na cidade natal de Laci, Modesto, Califórnia, em 2000. Na época, Laci começou a trabalhar como professora substituta, enquanto Scott trabalhava como vendedor de fertilizantes. Com boa renda, compraram uma casa de 3 quartos e iniciaram o planejamento familiar. Em 2002, Laci ficou grávida e em dezembro daquele ano, ela já estava com 7 meses e meio de gestação. O casal planejava dar o nome de Connor ao filho. Mais tarde, naquela noite, horas depois do corte de cabelo de Scott, Laci estava em casa. Ela falou com sua mãe, Sharon, ao telefone por volta das 20h30. Essa foi a última vez que alguém além de Scott falou com a jovem de 27 anos. De acordo com Scott, ele viu sua esposa pela última vez às 9h30 da manhã do dia 24 de dezembro. Ele saiu para pescar na marina de Berkeley, a cerca de 145 quilômetros, enquanto Laci assistia a um programa de TV da Martha Stewart, um de seus passatempos favoritos. Segundo relatos, ela planejava passar a manhã assando biscoitos, limpando o chão e passeando com o cachorro da família, Mackenzie. Às 10h18 da manhã, menos de 1 hora após Scott ver sua esposa pela última vez, um vizinho achou Mackenzie fora de casa. Eles levaram o Golden Retriever de volta ao quintal dos fundos da família, enquanto outro vizinho relatou ter visto Mackenzie às 10h45, enquanto brincava com seu filhote. Um terceiro relato, contraditório, veio do Modesto Bee, um jornal local que informou que um vizinho não identificado encontrou o cachorro com a coleira enlameada vagando pelo bairro. Ela devolveu o animal ao jardim dos fundos, mas não notou se havia algo errado em casa. Enquanto ainda estava pescando, Scott ligou para sua esposa e deixou uma mensagem. Ele disse: "Oi, linda, são 2h15. Estou saindo de Berkeley." Ao chegar em casa, pouco depois, ele notou o carro de Laci na garagem, apesar da casa vazia. Mesmo assim, nenhum alarme soou, e ele mais tarde lembraria de encontrar Mackenzie no jardim dos fundos. Depois, ele tomou banho, lavou as roupas e teria ido à casa de um vizinho perguntar se viram sua esposa. O vizinho e seu cônjuge testemunharam depois que ouviram Scott dizer que saiu para jogar golfe e tentou ligar para ela. Um parente depois afirmou que ele contou a todos, durante a reunião de família naquela noite, que tinha ido jogar golfe. A irmã de Laci lembrou que ele falou sobre jogar golfe na véspera de Natal enquanto estavam no salão no dia anterior. Laci foi dada como desaparecida pouco antes das 18h, quando Scott e seu padrasto ligaram para a polícia. Scott ligou para a mãe de Laci pouco antes para saber se estavam juntas, e assim Sharon descobriu o desaparecimento da filha. Quando chegaram à casa dos Peterson, os detetives souberam por Scott que ele havia saído para pescar naquela manhã na marina de Berkeley. A busca inicial na casa deles em Modesto não encontrou nada de suspeito. Em vez disso, eles encontraram a maioria dos pertences de Laci, incluindo suas chaves, bolsa, óculos de sol e carteira. Com esses itens deixados para trás, tudo indicava que ela não saiu voluntariamente. Além disso, o parto estava previsto para o início de fevereiro.
Os investigadores supuseram que seria difícil ela ir longe sem o carro, então uma equipe de busca foi organizada na manhã seguinte. Mais de 900 pessoas, incluindo familiares, amigos, vizinhos e voluntários, ajudaram a procurar por Lacey no dia seguinte. Distribuíram cartazes de desaparecida e os colaram em vitrines e quadros de avisos, esperando que alguém visse a foto e a reconhecesse. Mas havia poucas novas pistas nos primeiros dias da investigação. Durante uma coletiva de imprensa, a polícia afirmou que não acreditava que Lacey sairia sem avisar a família e descreveu seu desaparecimento repentino como fora do comum. Com o tempo, buscas extensas nas proximidades e em corpos d'água foram feitas, e a família ofereceu recompensa de $25 mil por informações que levassem ao retorno seguro de Lacey. Essa recompensa mais tarde seria aumentada para $250 mil e depois para 500 mil. Os investigadores originais do caso lembraram que sentiram que havia algo errado bem no início, afirmando que desde o começo suspeitavam de crime. O detetive John Buehler disse à ABC News em 2017 que ficou desconfiado de Scott apenas alguns dias após o início da investigação, lembrando: "Eu suspeitei de Scott quando o conheci pela primeira vez. Isso não significa que ele tenha feito, mas seu comportamento calmo e ausência de questionamentos me deixou desconcertado." Ele não perguntava: "Você pode me ligar de volta? Posso pegar um dos seus cartões? O que vocês estão fazendo agora?" Ele descreveu o comportamento de Scott como uma combinação estranha de polidez e arrogância, apático e distante, além de impaciente e irritadiço. Ele simplesmente não parecia um homem arrasado ou sequer muito abalado pelo desaparecimento e possível morte da esposa. Os investigadores afirmaram que tentaram testar Scott, dando a ele oportunidades de ser franco e honesto, a maioria das quais ele falhou. Eles notaram que ele recusou o teste de polígrafo, quase não perguntava sobre as investigações e tinha prioridades consideradas estranhas. Um detetive em 2005 disse às pessoas que as principais preocupações dele não eram Lacey. As maiores preocupações dele eram a porta do carro bater na do outro na garagem, eu fotografar o barco dele na oficina ou obter um recibo do chinelo rosa e dos óculos de sol usados pelo pessoal dos cães farejadores para o cheiro da Lacey. Eles também observaram que ele estava usando as iscas erradas para o tipo de peixe que queria pegar e que o peixe que ele procurava, esturjão, não estava na temporada naquela época. Então, 6 dias depois do desaparecimento de Lacey, em 30 de dezembro, uma mulher chamada Amber Frey apareceu dizendo ser namorada de Scott. Ela disse aos investigadores que, em 20 de novembro, um amigo a apresentou a Scott, que afirmou ser solteiro. Ela disse que, semanas após se conhecerem, em 9 de dezembro, ele contou que era viúvo e seria seu primeiro Natal sem a esposa. Com essas informações em mãos, a polícia criou uma nova teoria de que Scott havia planejado matar sua esposa e que seu plano começou a tomar forma várias semanas antes de ela desaparecer. Para tentar gravar uma confissão, os detetives forneceram a Amber um gravador que ela poderia usar de forma discreta durante suas conversas com o homem de 30 anos. A existência de Amber e seu relacionamento com Scott foi mantida em segredo por várias semanas depois disso. A família de Lacey só ficou sabendo do caso em 15 de janeiro. Ao saber disso, sua mãe, Sharon, afirmou que acreditava que Scott havia matado sua filha. No dia seguinte, o irmão de Lacey conversou com Scott por telefone, onde ele confessou ter um caso extraconjugal. Muito tempo depois, durante o julgamento, os promotores alegaram que Amber não foi a primeira mulher com quem ele teve um caso e que seu primeiro relacionamento extraconjugal ocorreu pouco depois de o casal se casar em 1997, mas o pior ainda estava por vir para a família de Lacey. Em 13 de abril de 2003, meses depois do desaparecimento de Lacey, os restos mortais de um feto masculino foram descobertos por um casal que passeava com seu cachorro ao longo da orla da Baía de São Francisco, no Parque Regional Shoreline de Point Isabel, em Richmond. Um dia depois, um tronco humano foi avistado por um corredor a cerca de 1,5 km do local onde o feto foi encontrado. Em 18 de abril, os restos mortais foram confirmados como sendo de Lacey e de seu filho não nascido, Connor. Uma fonte anônima divulgou a autópsia, revelando que Connor tinha um pedaço de corda de nylon enrolado ao corpo, além de decomposição leve e mutilações no lado direito. Não foi possível determinar como a corda se enrolou no corpo ou como ocorreram as mutilações. Foi concluído que ele morreu no útero e que seu corpo foi expelido do corpo de Lacey durante a decomposição. Tanto ele quanto os órgãos internos de Lacey foram expelidos do corpo dela pela água do mar.
Enquanto isso, Lacey estava sem a maioria dos membros e também sem a cabeça, devido à decomposição e não por desmembramento. Nenhuma dessas partes jamais foi recuperada. Ela sofreu fraturas em 2 costelas e em 2 ossos do pescoço, mas o patologista não pôde determinar se isso ocorreu antes ou depois da morte, nem a data da morte. Com as identidades confirmadas, os investigadores mudaram o status da investigação para homicídio e começaram a tratar Scott como o principal suspeito. Uma busca no barco de pesca, comprado 2 semanas antes do sumiço de Lacey, encontrou fios de cabelo dela em um alicate e uma âncora de concreto artesanal. Um exame mais detalhado no galpão de Scott revelou pó de cimento, 5 marcas circulares que correspondiam ao formato e tamanho do balde usado para fazer a âncora, uma marreta e uma pá de lixo, todos cobertos de poeira de cimento. Promotores disseram que Scott fez 5 âncoras e usou 4 para afundar o corpo da esposa na Baía de São Francisco. Mesmo após buscas na baía, as âncoras não foram encontradas. Detectives. Scott tentou fugir para o México depois que descobriram que ele havia deixado a cidade e ido para San Diego, supostamente para ficar com a família. As autoridades intensificaram a vigilância e monitoraram suas ligações. Sabe-se que ele trocou de veículo em algum momento nos dias após deixar a cidade. Scott foi preso em 18 de abril enquanto jogava golfe com seu irmão e seu pai. Os investigadores descobriram que ele havia tingido o cabelo de loiro e deixado a barba crescer, e que seu veículo estava lotado de pertences, incluindo várias mudas de roupa, equipamentos de camping e sobrevivência na selva e um estoque de Viagra, além de quase $15 mil em dinheiro, 4 celulares e 2 carteiras de motorista, sendo uma delas do seu irmão. O pai disse que ele morava no carro para evitar o assédio da mídia. Scott foi a julgamento em junho de 2004. A defesa afirmou que a polícia concluiu precipitadamente, desacreditando Scott por dizer que deixou a esposa assistindo a um programa da Martha Stewart sobre merengues, porque nenhum segmento desse tipo havia sido exibido naquela manhã, mas a defesa conseguiu mostrar o episódio daquela manhã, e ele, de fato, apresentava uma sessão sobre como fazer merengue. A defesa destacou a ausência de provas forenses e a incapacidade dos investigadores de recuperar as supostas âncoras de concreto. A acusação, por sua vez, alegou que Scott estava cansado do casamento e queria continuar seu caso com Amber Frey. Eles também alegaram que ele estava sentindo uma pressão crescente com a ideia de ser pai e que também estava lidando com dificuldades financeiras cada vez maiores. Eles acusaram Scott de estrangular Lacey até a morte antes de jogar seu corpo na Baía de São Francisco, prendendo-o com âncoras caseiras amarradas em cada um de seus tornozelos e pulsos. Testemunhas da acusação notaram o comportamento distante de Scott durante a investigação, ressaltando que ele não demonstrou emoção pela esposa desaparecida e pelo bebê que esperavam. Sharon testemunhou que, enquanto procurava sua filha no parque East La Loma, viu Scott, mas ele não lhe deu atenção quando ela chamou seu nome. Ele também faltou a uma vigília à luz de velas. Testemunhas disseram que Scott contou a elas que planejava jogar golfe naquele dia, não pescar. Outra testemunha de acusação foi um corretor de imóveis que afirmou que, em janeiro de 2003, 3 semanas após o desaparecimento, foi procurado por Scott, que estava interessado em vender a casa do casal do jeito que estava, com os móveis. Um vendedor de carros relatou que Scott trocou o Land Rover da esposa por uma caminhonete Dodge após o desaparecimento dela. Um auditor afirmou ao tribunal que o casal vivia acima das posses e acumulou $23 mil em dívidas de cartão de crédito. Enquanto isso, um mergulhador experiente que ajudou a liderar mais de 15 expedições de mergulho na Marina de Berkeley para procurar por Lacey, observou que as fortes correntes, a lama espessa e as águas escuras tornavam a busca muito difícil, mesmo que alguém saiba o que está procurando e onde. Em 12 de novembro de 2004, o júri anunciou seu veredicto, condenando Scott por 2 acusações de homicídio em primeiro grau com circunstâncias especiais pelo assassinato de sua esposa e homicídio em segundo grau pela morte de Connor. Inicialmente, ele foi condenado à morte, mas em 2020 essa sentença foi anulada e ele recebeu prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Desde outubro de 2022, Scott está cumprindo sua sentença na prisão estadual de Mule Creek, em Ione, Califórnia. Ele tentou recorrer de sua condenação em várias ocasiões, mas essas tentativas de contestação têm sido infrutíferas até agora.
No entanto, na primavera de 2024, o projeto Inocência de Los Angeles passou a se envolver com o caso dele depois que a organização afirmou ter encontrado novas evidências que apoiavam suas declarações de inocência. Na petição, o projeto Inocência de Los Angeles declarou que o caso da promotoria se baseou em evidências circunstanciais, escrevendo: nenhuma evidência direta, física ou forense foi encontrada que apoiasse qualquer parte da teoria da promotoria ou que implicasse Peterson. A organização afirmou ter encontrado novas evidências de um assalto do outro lado da rua da casa de Peterson no mesmo dia em que Lassie foi vista pela última vez. Eles também afirmaram que tem uma testemunha que acredita ter visto Lacey confrontando os assaltantes algum tempo depois que Scott saiu para sua viagem e que há evidências de sangue em um colchão dentro da van usada pelos assaltantes. A van foi incendiada em um aeródromo próximo. A amostra testou positivo para sangue masculino, mas a organização solicitou que fossem realizados mais testes. A organização também afirmou que testes modernos indicam que a data da morte de Connor foi entre 28 de dezembro e 5 de janeiro, o que, segundo eles, inocenta Scott no assassinato de sua esposa. A teoria deles é que alguém sequestrou Lassie e a manteve em cativeiro por vários dias antes de matá-la e jogar seu corpo na baía para incriminar seu marido. A petição do projeto Inocência de Los Angeles inclui uma declaração de 126 páginas de Scott, na qual ele aborda as evidências apresentadas contra ele. Ele declarou: eu não tive absolutamente nada a ver com o desaparecimento e as mortes da minha esposa e do meu filho. Eu não sou violento a... Um ex-promotor federal e presidente da West Coast Trial Lawyers, Niyama Romani, não achou que as provas fossem suficientes para inocentar Scott. Ele disse ao The Guardian: talvez seja o ex-promotor em mim, mas quando sua esposa grávida morre longe de casa, perto de onde você pescava, isso não parece uma boa defesa. Eu não acho que isso seja suficiente para conseguir um novo julgamento para Scott Peterson. Eu não acho que essa nova evidência inocente Scott Peterson. Não acho que isso seja realmente novo. Scott Peterson continua preso até a gravação deste vídeo. Ainda não está claro o que o futuro reserva para ele. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias opiniões e reações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento. Fique seguro. E eu te vejo na próxima vez.